O Vasco foi atropelado pelo Bahia. 3-0 é um placar mentiroso. É incrível o que o Bahia sobrou enfrentando o Vasco hoje e venceu só por 3-0. Só por 3-0 na Fonte Nova, Mauro. O Vasco chegou, dá os números do Vasco aqui, o Vasco entrou em campo com 40 gols sofridos. É o pior desempenho de todos os times da Série A. Na temporada, Na né? temporada, pegando toda a temporada. Pior que todo mundo, que o Paraná, que o Ceará, até aqueles que vieram da segunda divisão, que têm elencos mais baratos, mais modestos. Agora são 43 gols sofridos. Em 6 ocasiões, contando o jogo de hoje, o Vasco tomou pelo menos 3 gols. Nossa. E o salário está em dia, tá? Até abril está em dia, falta dezembro, que deve ser pago a previsão para os próximos dias. Então não tem mais aquela que o salário está atrasado há meses e tal, bababá. Tem um caldeirão político. Também não sei até que ponto isso atinge realmente o time ou não, né? As brigas dos dirigentes, né? E esse jogo de hoje foi um desastre de novo, né? Mas isso já é uma rotina, gente. Já tivemos um programa aqui que nós discutimos o Vasco depois de tomar 4-0 lá na Bolívia, do Wilstermann, que foi um vexame, né? Quase foi eliminado. Aí até o Martins Silva saiu de herói, mas falhou o jogo inteiro também. Nos 4 gols, falhou pelo menos em 3 naquela oportunidade. Aí pegou pênalti e virou herói. O goleiro mas ajudou a colocar o Vasco numa roubada naquele jogo lá nas alturas. Depois os 4-0 do Racing, os 4-0 do Cruzeiro e hoje poderia ser 4-0, como o Paulo disse, tranquilamente. Nossa, pela diferença daquilo que vimos em campo, né? O Bahia finalizou 21 vezes, 8 no alvo, fez 3 gols. E tudo funcionou errado. O Hélio, lateral direito, a defesa totalmente confusa, novamente muito desorganizado o Vasco. E o que fez o Zé Ricardo, né, tirando o Bruno Constantino, o garoto da base, que muitos torcedores vinham pedindo que fosse escalado, como o Andrei, que é um outro volante, o Ricardo, zagueiro, nos lugares do Paulão e do Wellington especialmente. Com 30 minutos, o Vasco perdendo 2-0, tirou o garoto, botou o Wagner. E o Wellington continua em campo. O Wellington é o Márcio Araújo da vez, na vida do Zé Ricardo. Rafael Vaz, é isso? Esses não saíram, Paulão e Rafael Vaz. Olha que o Paulão evitou 3 no primeiro tempo. O Paulão estava jogando de goleiro. É aquela coisa, né? Achou a verdadeira Pela posição, exigência, só dava Paulão no jogo, né? Ele aparecia inúmeras vezes, porque tudo acontecia ali. O jogo não saía dali. E, assim, foi barato. O Bahia perdeu a chance de liquidar a fatura, se classificar para a próxima fase, fazendo um placar ainda maior. Tem uma vantagem imensa, mas, enfim, 3 gols é uma vantagem grande, mas as 4, 5 seria perfeitamente normal pela disparidade entre as equipes. E aí você pode falar, mas o elenco do Vasco é fraco, não sei o quê. Mas, cara, mas não dá para ser assim. Um time com organização defensiva, mesmo com jogadores limitados, não vai oferecer ao adversário tantas oportunidades. E o Bahia também não é o esquadrão do momento, né? Agora chame de esquadrão, né? Até no hino, né? O Bahia não fez gol no Brasileiro. Pois é. Estava com 0 gol. Então, aí fez hoje 3, poderia ter feito mais. Talvez essa tenha sido a sorte fez do no Vasco. Santos, né? Fez um no Santos. Venceu o Foi Santos de 1-0. 1-0, foi esse gol. Isso, aquele No final do jogo, né? No finalzinho do jogo. Mas então, assim, é uma situação bem complicada. E o Zé Ricardo se desgastando muito, né? Os torcedores agora reclamando muito, já começando a perder um pouco da paciência. Eu acho que ele está um tanto quanto perdido, não está conseguindo encontrar soluções. Depois Pikachu na direita, evidentemente não funciona. Pikachu de lateral, esquece. Hoje pôs um zagueiro na posição de lateral direito, também não funcionou. E ele está batendo cabeça, não está encontrando soluções. Hoje essa situação achei muito equivocada, até porque é um garoto de 20, 21 anos. Aí você tira o cara com 30 minutos, é quase como chancelar, você é o culpado. Mesmo que não tenha sido essa a intenção dele. Isso tem que ser pensado, gente, por um técnico, ainda mais um técnico que trabalhava com a base no seu ex-clube, no caso, quando ele estava no Flamengo, antes de virar técnico profissional. E um garoto que ajudou a salvar, entre aspas, a pele dele no jogo do sábado, que parecia complicado, com o América na frente, virada no segundo tempo, e o garoto entrou e foi muito bem, né? Exato, fez até gol, então é complicado. O Bahia dá uma respirada, evidentemente, né? Como eu disse, poderia ter feito mais. Mas, assim, qual a saída para o Vasco? A crise política é gigantesca, né? O euriquismo ainda fica ali, flanando ali, é um fantasma que não vai embora. Agora, por intermédio... Aliás, aqueles 13 que renunciaram, é bom deixar isso claro, tem torcedor de outros times, do Vasco sabe disso, que não entenderam. Os 13 que renunciaram são ligados à identidade Vasco. Grupo de Roberto Monteiro, ex-presidente da Força Jovem, vereador também no Rio de Janeiro, né? Aliado a Eurico, que articulou toda aquela manobra que colocou Alexandre Campelo na presidência. Depois que o presidente... 13. Depois que o presidente... inclusive o vice de futebol, que era um cara ali, né, que não estava falando mais ou menos a mesma língua. E pelo que sei, também nem frequentava muito o clube, ia mais no dia de jogos e tal. Quando o presidente publica o balanço mostra que está tudo em ruínas, né, que o Eurico deixou o Vasco numa situação financeira terrível,
Aí a bomba explodiu. Né? A bomba explodiu. Agora está tentando encontrar apoio em opositores, alguns estão manifestando apoio, mas o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal, tem a maioria pró-Eurico Miranda, pró-Roberto Monteiro. Então, a situação política ela é quase ingovernável, Vasco. Isso é uma situação muito difícil. Presidente recém-impossado. Recém-impossado. Né? E também, ele também não é inocente, que ele chegou ao poder por intermédio de uma aliança com esses caras. Isso não pode ser ignorado. Claro. Então, agora, ele fala que quer organizar o VAR, pode ser super bem intencionado, mas ele se aliou a quem não poderia. Né? Assim, o Júlio Brandt foi derrotado. Poderia até ser o Júlio Brandt um péssimo presidente, não sei como seria, porque nunca o vi na presidência. Mas ele venceria não fosse essa união do Campelo servindo, digamos assim, de instrumento para que Eurico Miranda e Roberto Monteiro derrotassem o Júlio Brandt. Estava na cara que não ia dar certo, né, gente? Não poderia dar muito certo por muito tempo. E, lógico, que não está dando certo. Então, uma crise política que vai para dentro do campo, vai para todo o clube. Porque a atuação que a gente viu hoje e que a gente viu várias vezes do Vasco nessa temporada, acho que ela tem até que ser dissociada da conjuntura política, porque é o que você falou. Os salários estão em dia e tudo mais. Então, assim, é uma bagunça a formação do time, a paura que tomou conta do Vasco lá a partir dos 10 minutos, a pressão que o Bahia colocou inacreditável. Isso não é a primeira vez que acontece nessa temporada. O curioso é que a gente viu em alguns momentos, né? O começo da Libertadores do Vasco foi muito bom. A partida contra o Racing no Rio de Janeiro foi uma partida quase que heróica, né? Pela maneira como o time se entregou e soube se defender e se organizar. Mas, assim, é de uma irregularidade, é de uma esquizofrenia esse time do Vasco que está difícil de entender. E acho que é preocupante quando a gente vê aquela que sempre foi apontada como a principal qualidade do seu treinador, né? O que se falava do Zé Ricardo? Não, é um técnico que não consegue fazer o time jogar, criar muito. Mas tomar gol. Organizar lá atrás, defensivamente. Não perde clássico. É isso. Virou exatamente o contrário em várias ocasiões. Então, realmente, está muito confuso. E o próprio Zé parece estar um pouco perdido. Acho que a saída do Bruno Cossedei hoje, aos 30 minutos para a entrada do Wagner, é um pouco uma reação de desespero, e um desespero até compreensível em relação ao que estava acontecendo dentro de campo. Porque você olhava, a bola não saía de dentro. Alguma coisa ele tinha que fazer. É isso, e talvez ele até tenha pensado, vou pôr um cara mais experiente, porque senão a bola não vai sair dali. Os jovens estão sentindo e tudo mais, mas você tem que pensar nas consequências de fato, e acho que não resolveu, né? Essa é a questão. Não mudou absolutamente nada. O resto do primeiro tempo foi ainda um resto de muita pressão do time do Bahia. O começo do segundo tempo foi o começo do segundo tempo de muita pressão. Depois é que deu uma arrefecida, era normal. Exato, e normal por parte do Bahia. Né? Exato. Quem arrefeceu foi o Bahia, né? Existem algumas semelhanças curiosas. Assim, no ano passado, houve um momento em que ele ainda era técnico do Flamengo, o Márcio Araújo começou a chegar mais perto da área. Ele achou que o Márcio Araújo poderia acrescentar, não acrescentava nada, porque não chuta bem no gol, não tem um passe mais qualificado. Fosse aquele volante que chega perto da área e põe o atacante na cara do gol, né, ou que arremata bem para o gol, você tenta aproximar esse cara da área em alguns momentos. Ele não tem essas qualidades, ele é um cara mais de velocidade e desarme, né, interceptação e tal. Não funcionou. Contra o Racing, por exemplo, na Argentina, o Wellington apareceu 2, 3 vezes dentro da área. O Wellington era o cara que infiltrava, mas o Wellington infiltrava e não acontecia nada, porque ele não sabe fazer gol, gente. Está repetindo uma forma então, não é casualidade. Parece que esse entendimento é que eu não entendo. De achar que alguns jogadores que não têm qualidade para executar determinadas funções vão conseguir. E ao tirar o garoto e manter o Wellington, por exemplo, fica... De novo, parece um filme repetido. Como se ele tivesse um pacto com alguns atletas que o ajudaram em algum momento e não pudesse mexer naqueles caras. E aí o cara não sai. Está se tornando uma característica da carreira Aí dele. Você tem o Matheus Sávio ano passado, que ele colocou numa fogueira lá no jogo do São Lourenço. O Flamengo tomou a virada, o garoto errou numa jogada que gerou o primeiro gol do time argentino. O moleque ficou queimado. Fez um gol depois no Maracanã, chorou. Contra o Atlético Goianiense ou algo parecido. Chorou, o garoto chorou. Por quê? A pressão que estava em cima do menino. Não era para ele entrar naquele jogo. O Mancoelho ficou no Rio. Um argentino que podia jogar contra um time argentino na Argentina. Quer dizer, são as decisões muito estranhas. Aí hoje ele tira o garoto com meia hora. Tem que pensar no que isso significa para o menino. E por que não sai o Wellington, então? Tem que botar... A questão do jogador experiente, o Paulão é experiente para chuchu, mas não está resolvendo nada. É muito pelo contrário. Né? E eu estou aqui com os números do site Futidados, que são assim, assustadores. Antes da rodada dos jogos de hoje, o Cruzeiro tinha tomado 12 gols, Flamengo 14, Palmeiras 15, Inter 16, Sport 16 e por aí vai. Aí chega nos piores, né, times da Série A.
O Vasco tinha 40, agora tem 43. O Vitória 36, o Ceará 30. Olha a diferença. O Vasco tem 13 gols sofridos a mais do que o Ceará em 2018. 13. Estou comparando com um dos times de menor orçamento da Série A do Campeonato Brasileiro. O Paraná tomou 22, o meu favoritaço. 22, o menor orçamento do Campeonato Brasileiro era do Paraná. O Vasco tomou 43, quase o dobro, mais um gol. Se o Bahia for mais um gol, é o dobro de gols que o Paraná sofreu esse ano. Olha que o Paraná, com o Micali, não é um time que joga também fechadinho, é um time metido a querer jogar com a bola e tal, embora não tenha qualidade para isso. Então, o que acontece? É evidente, como disse o Jean, que tem coisas também que não são da parte política, é dentro do campo, é o trabalho do técnico com os jogadores. Está muito mal. E esses gols... Não sei qual a solução para isso, não sei se tem solução. Eu não sei se tem o número de gols tomados de cabeça, que também é uma grandeza. Sim, na Bolívia foram 4. Os 4 foram pelo alto. Esses gols, esse número de gols, tem gol com salário atrasado, tem gol sem salário atrasado, tem gol com crise política, tem gol sem crise política. Todos os gols. Tem gol com o presidente, tem gol com outro presidente. Tem gol daquela época que tinha 3 presidentes, a gente não sabia qual era, e aí apareceu o 4º, que é o Campeiro. Não é nenhum dos 3. A torcida do Vasco, como se mostra aqui na rede social, tem razão de estar na bronca. Todos os gols com o Zé Ricardo como comandante, né? Não tem como separar as duas coisas e não tê-lo como principal alvo nesse momento. Nós vamos a um rápido intervalo, voltaremos com a boa largada do Palmeiras enfrentando o América lá em Minas na Copa do Brasil. E a